Pronto, vamos lá. Já está gravando aqui. Bom, turma, na aula passada, a gente fez a aula inteira, né, só de revisão. Então, na aula de hoje eu não vou mais tocar no assunto passado, né? A gente já fez uma aula inteira sobre isso. Então, vamos em frente. Só tinha separado aqui nos slides, eu tinha deixado os exercícios que a gente já tinha feito, tá? Bom, na aula de hoje, eu quero comentar com vocês sobre a parte de centro de massa e a parte de movimento circular. Então, primeiramente, o conceito de centro de massa, a gente pode interpretar o centro de massa como se fosse um único ponto onde toda a massa do objeto, como se toda a massa do objeto tivesse localizada em um único ponto, tá? Então, por exemplo, quando você faz um lançamento, né, de um objeto, que agora eu não estou mais, a partir desse momento, eu não estou mais olhando objetos como se fossem um ponto material, agora o objeto tem uma certa dimensão no espaço. Se eu faço um lançamento oblíquo desse objeto, é o seu centro de massa que realiza uma trajetória na forma de uma parábola, tá? Então, por exemplo, como está mostrando aqui na figura, se eu tenho um taco de beisebol, o seu centro de massa vai estar localizado em um determinado ponto dentro do taco, né? Eu vou já mostrar como é que a gente faz para determinar qual é a posição desses centros de massa. Mas se o objeto for linear, por exemplo, como essa caneta, é bem provável, tá, que o seu centro de massa ele esteja localizado no meio, no ponto médio do objeto, tá? Então, vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou fazendo aqui? Dá para ver a caneta? Alguém responde aí, por favor? Sim, estou Dá visualizando para ver aqui. só o mouse, professor. Oi? Tá dando para ver o cursor do mouse. Né? Então, peraí, Mas a deixa eu... caneta que você está visualizando não é na sua tela de vídeo? no meu vídeo. Ontem eu vi. Eu vou ver aqui. Deixa eu fixar aqui, espera aí. Pronto, agora aí eu estou me enxergando todo, tá? E aí dá para conseguir visualizar aqui, pronto. Vocês estão enxergando a caneta, certo? Beleza. Ela tem um formato linear, tá? Ou seja, ela é praticamente uma linha. Uma das formas, em uma situação dessa, né, se um objeto for linear, uma das formas mais fáceis que você tem de encontrar o centro de massa é encontrar também o ponto de equilíbrio, ou seja, onde eu conseguir equilibrar essa caneta é onde vai estar localizado o centro de massa ou então o centro de gravidade, tá? Uma das maneiras mais fáceis de fazer isso pega a caneta com os dois dedos assim, né? E eu vou, é chato de mostrar isso na câmera, né? Mas tudo bem. Se eu for aproximando meus dedos até um determinado ponto, né? Aqui mais ou menos, ó, deixa eu só conseguir equilibrar isso. Pronto. Nessa situação aqui, o ponto onde eu consegui equilibrar a caneta é o ponto onde está localizado o centro de massa. Por que o centro de massa está localizado no ponto no ponto de equilíbrio, no ponto de apoio? Porque se eu considerar como se toda a massa tivesse localizada em um único ponto, é nesse ponto que a força-peso do objeto vai atuar. Então, se eu apoiar exatamente esse ponto, eu estou criando uma força de reação à força-peso, e é aí que eu consigo a minha situação de equilíbrio, tá? Então, vamos voltar aqui para o slide. Então, passar de novo. O centro de massa é um ponto onde você pode imaginar que toda a massa está sendo aplicada sobre esse ponto. Em outras palavras, é o ponto onde, se eu pegar um objeto que tem um formato qualquer, tá? Se aqui está o centro de massa, ou então o centro de gravidade,
centro de massa, é nesse ponto que vai estar aplicada a minha força-peso, tá? Justamente porque é como se toda a massa tivesse localizada em um único ponto específico. Então, é onde a força-peso está sendo aplicada no objeto. Em Física 1, pessoal, na grande maioria dos casos, a gente podia... Opa! Foi mal. Em Física 1, a gente podia, na grande maioria dos casos, comparar os objetos que a gente estava utilizando com pontos materiais. Mas, a partir daqui, né, a partir de Física 2, a gente já começa a fazer uma distinção onde eu tenho que me preocupar com a dimensão do objeto, tá? Então, aqui eu vou colocar o centro de massa desse objeto, que é o ponto onde a força-peso está sendo aplicada, tá? Bom, agora vamos brincar aqui. Tem como eu determinar, tem como eu calcular qual é a posição dessa partícula, tá? Quer dizer, a posição do centro de massa de um conjunto de partículas, eu tenho como calcular através dessa seguinte equação, tá? Você vai pegar a quantidade de partículas que você tem, vai multiplicar a massa pela posição e fazer o somatório de tantas quantas partículas você tiver e vai dividir tudo isso pela massa total. Vamos interpretar isso aqui de uma forma mais gráfica, para poder ficar um pouquinho mais fácil de entender o que a gente está conseguindo determinar. Deixa eu só escrever a equação aqui para um sistema de duas partículas, tá? Vamos pegar aqui... Opa! Vamos pegar aqui duas partículas. Duas partículas. Então, eu tenho o meu plano cartesiano, formado pelos eixos x e y, tá? E aí eu vou colocar duas partículas. Uma partícula que eu vou chamar de massa 1, que está na posição x1, e uma partícula maior de massa 2, que está na posição x2. Então, a posição do centro de massa ao longo do eixo x vai ser a soma de m1x1, massa vezes posição, mais massa 2 vezes posição 2, tudo isso dividido pelo somatório das massas, que é m1 mais m2. Certo? Turma, para um sistema de partículas nessa situação, o que a gente vai ter é que, se as massas fossem iguais, tá? Se as massas fossem iguais, esse centro de massa, ele estaria aqui no ponto médio entre as duas massas. Mas o fato de a gente ter uma massa 2 sendo maior do que uma massa 1, nessa situação, o objeto mais massivo vai atrair o centro de massa mais para perto de si, tá? Então, a posição do centro de massa, xcm, né, vai estar mais próximo do objeto que tiver mais massa. Ah, professor, e se eu não tiver um sistema de várias partículas e não apenas duas? Como é que eu faço? Bom, você vai aplicar essa mesma situação para um somatório, tá? Então, se você tiver uma situação de N partículas, essa posição do centro de massa vai ser o somatório de MI, XI, tudo isso dividido pelo somatório de MI, tá? Onde esse somatório, ele vai, o I variando de 1 até N, que é o total de partículas que você tem, tá? Então, você vai somar a posição, a multiplicação, você vai somar a multiplicação da massa pela posição, tudo isso dividido pela massa total, tá? Professor, Oi. e se a massa do M2 for tão grande que a outra se torna desprezível, for tão massivo, Pronto. for tão...
Vamos fazer a comparação. Vamos supor que M2 é a Terra e M1 sou eu. Eu tenho aproximadamente 90 quilos. A massa da Terra, eu não lembro exatamente o valor. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. A gente tem Google para isso. A massa da Terra, se eu não me engano, é 10 elevado a 27. Massa da Terra. Pronto. Não. Peraí, aqui. Cadê? Eu quero a massa, né? Densidade. Então aí, professor, é 3,5 vezes 10 elevado a 51 toneladas. Não, mas aqui não está em É a quilo. unidade astronômica, eu acho. A unidade astronômica não está em quilo. Eu quero em quilos. Mas está aqui, ó. Massa da Terra, 5,9 vezes 10 elevado a 24. Tá? Então, em comparação, aqui, massa da Terra, 5,9 vezes 10 elevado a 24 quilos. Tá? Se eu considerar a minha massa de aproximadamente 90 quilos, lógico, os 10 elevado a 24 tem 23 ordens de grandeza maior, né? Então, consequentemente, a massa da Terra é muito maior em relação à minha massa. Ok, onde é que vai estar o centro de massa desse sistema? Vai estar muito próximo quer dizer, vai estar no centro de massa da Terra, tá? Lá dentro do seu núcleo é a posição onde vai estar o centro de massa. E aí a gente pode calcular isso, né? Já que eu estou fazendo um somatório, né? Já que eu estou fazendo um somatório para um sistema de partículas, o que a gente vai fazer é a seguinte situação, esse somatório por uma integral, tá? E aqui só para complementar, né? Eu estou fazendo essa equação para determinar a posição x do centro de massa de um sistema de partículas, mas eu posso atribuir a mesma situação para encontrar a posição y e para encontrar a posição z, né, ao longo do meu espaço. Se eu pego e troco um sistema de partículas para um objeto contínuo, ou seja, a Terra, ela tem massa em todo canto, né? Em cada ponto dentro da Terra que você for olhar, ele vai ter massa, né? Ele vai ser maciço. Então, a gente vai trocar aquele somatório, eu vou trocar por uma integral, tá? Então, eu tenho como determinar as posições em cada uma das dimensões x, y e z de meu objeto, fazendo 1 sobre a massa total, vezes a integral da posição, vezes um infinitésimo de massa dn, tá? E aí eu posso trocar essa posição, né, em centro de massa, ao invés de calcular isso em função da massa, eu poderia utilizar em função do volume do objeto, né? Mas aqui para o caso particular do objeto ser homogêneo, ou seja, um objeto homogêneo é que ele vai ter uma distribuição igual de massa por volume. Então, daí a gente pode encontrar uma certa densidade, e essa densidade ela é constante ao longo de todo o objeto. E aí a densidade, como a gente vai ver em fluidos mais na frente, ela vai ser a razão entre massa por volume, tá? Então, de certa forma, você está fazendo, do ponto de vista do cálculo, você está fazendo uma troca de variáveis, né? Se eu faço a determinação do meu centro de massa em função da massa ou em função do volume, a gente está só brincando com uma troca de variáveis, ok? Bom, deixa eu só... Vamos em frente, tá? Então,
sabendo o volume de um objeto, sabendo a distribuição de massa de um objeto, eu posso determinar o centro de massa de objetos que eu conheço a geometria, que seja mais fácil a gente calcular aquela integral, tá? Então, o centro de massa de um objeto cilíndrico, por exemplo, né, vamos pegar aqui essa situação de um cilindro. Esse centro de massa, ele vai estar localizado no centro da circunferência e também vai estar localizado no ponto médio da altura do cilindro, tá? Se eu tenho um cilindro que tem um comprimento L, por exemplo, né? Esse ponto, ele vai estar localizado a uma distância L sobre 2 de uma das áreas, e ele vai estar localizado em função da área circular, ele vai estar localizado no seu centro. Se você pegar uma esfera, e aqui é a comparação, né, a gente fazendo uma comparação, considera, né, como se a Terra fosse uma esfera perfeita, o seu centro de massa, né, o centro de massa da Terra, vai estar localizado no seu centro. Então, como eu comentei, se tu pega um sistema, você e a Terra, o centro de massa desse sistema vai estar no centro de massa da Terra por conta dessa diferença entre massas, né? A massa da Terra sendo muito maior do que a massa do objeto, tá? Bom, nessas figuras, por coincidência, o centro de massa ele sempre vai estar dentro do objeto, certo? Mas isso não necessariamente é verdadeiro, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, se eu pegar aqui um anel, né? Um anel, uma porca, qualquer coisa desse tipo. Se o objeto não for maciço, ou seja, ele só vai ter massa, né? Imagina uma rosquinha, ele só vai ter massa nessa parte de fora aqui, mesmo assim, o centro de massa vai estar localizado no centro do objeto, que vai ser resolvendo aquela fórmula lá de integração que a gente viu, tá? Mesmo assim, a gente vai ter essa situação, ok? Vou só apagar isso aqui, ficou mal desenhado aqui só. Deixa eu desenhar isso aqui um pouquinho. Oi. Nesse caso aí, é uma esfera que não é maciça ou é só um anel, por exemplo? Se for um anel, se for uma esfera oca, né? Vamos botar assim. Se eu tenho aqui uma esfera e ela é oca, um coco, por exemplo, tá? Mesmo assim, o centro de massa vai estar localizado no seu centro, tá? Então, vai depender da geometria do problema, né? E aqui a grande situação, né? Como isso vai ser aplicado, por exemplo, como é que essa ideia de centro de massa vai ser aplicado para a gente na engenharia, por exemplo, quando você está fazendo uma estrutura, tá? E aí você tem que levar em consideração o peso da viga que você está utilizando, tá? Deixa eu só fazer aqui uma comparação rapidinha. Deixa eu só salvar isso aqui para poder desenhar. Deixa eu ver qual foi a última aula. Vou botar aqui. Salva com outro. Aula 5, figura 1. Pronto, vamos desenhar aqui uma estrutura qualquer, tá? Eu tenho vamos supor o caso mais simples possível, tá? Eu tenho uma laje onde eu estou fazendo com que essa laje seja apoiada em 2 pontos, tá? Nessa situação, eu preciso conhecer onde é que está o centro de massa da viga, da laje que eu estou utilizando, e como ela é uma estrutura linear, ela vai estar localizado aqui no ponto médio, justamente para saber onde a força-peso está atuando, tá?
e a partir daí eu poder calcular, por exemplo, as reações de apoio em cada um dos pontos de apoio, né? Eu vou ter uma reação 1, vou ter uma reação 2, e essas reações devem ser calculadas em função da força-peso. Então, eu preciso determinar onde é o centro de massa do objeto que eu estou trabalhando, né? Para poder fazer as equações de condição de equilíbrio, e para isso eu preciso determinar essa distância, por exemplo. E essa distância seria justamente a posição do centro de massa da viga que a gente está considerando, certo? Então, e essa parte, ela vai ser muito mais explorada nas disciplinas de estruturas e nas disciplinas de resistência dos materiais, por exemplo. A gente vai estudar muito esse conceito de viga, né? Reação de apoio e tudo mais. Ok? Bom, aqui é só para dar uma ideia, né, do que é o centro de massa, como é que a gente vai aplicar o centro de massa para objetos maciços, né, e como isso é importante para a gente na engenharia. Vamos em frente. Um outro ponto que eu quero tratar com vocês hoje é a parte de movimento circular. Tá? Então, vamos colocar, né, até agora, a gente estudou movimentos de translação, certo? Ou seja, um objeto está se movimentando, saindo de um ponto A, andando em linha reta até chegar num ponto B, tá? Ou então um movimento de lançamento, né, um lançamento oblíquo, mas agora a gente vai fazer um movimento circular, ou seja, eu vou fazer com que o objeto ele esteja em movimento circular, e a gente pode considerar movimento circular uniforme, né, por exemplo, onde ele vai sair de um determinado ponto, vai dar uma volta em uma circunferência de raio R, e em um determinado instante ele vai retornar para o mesmo ponto, tá? E aí, a relação que a gente pode relacionar, a relação entre ângulo e raio que a gente pode fazer aqui é a seguinte: se eu pego, né, nessa situação, aqui no slide eu estou colocando X e na figura tem S, mas é só para a gente não confundir. Se eu tenho uma distância que vai ser, que eu vou chamar esse ΔS aqui, seria um arco, que é uma distância saindo do ponto A e chegando no ponto B, essa distância percorrida, ela é, por exemplo, ela é feita, né, ao mesmo tempo que você consegue varrer um certo ângulo aqui, ó, tá? Então, a gente vai começar a relacionar, vai fazer essa relação entre distância percorrida e ângulo que foi varrido ao longo dos pontos A e B, por exemplo. E a gente vai poder relacionar essas grandezas de ângulo com distância e raio da seguinte forma: o ângulo, ele vai ser uma razão entre a distância x, nesse caso, aqui eu posso chamar de qualquer coisa, né? Pode ser x, pode ser s, pode ser qualquer coisa, ângulo dividido pelo raio, tá? Então, por convenção, né? A gente tem que, se eu saio do ponto A, dou uma volta nessa circunferência e retorno novamente para o ponto A, isso significa que eu dei uma volta na minha circunferência, isso corresponde a um ângulo de 360 graus, mas a gente também pode usar na matemática uma outra unidade de ângulo, que é o rad, né? Que é radiano, tá? Então, uma volta na circunferência seria, né, se eu tenho em graus, uma volta corresponde a 360 graus, mas se a gente está em radiano, essa uma volta corresponde a 2π, tá?
Então, é uma maneira da gente calcular, né? Uma maneira da gente calcular qual seria o ângulo em duas grandezas diferentes. Aqui é a mesma informação, só são duas unidades diferentes, certo? Então, um radiano, na minha circunferência, equivale a aproximadamente 57,3 graus. E um radiano corresponde a aproximadamente 1,6 voltas, né? Ou seja, se eu conseguir, né, depois de 2π radiano, isso significa que a gente conseguiu completar uma volta na minha circunferência, certo? Turma, só uma observação aqui que é importante, tá? Quando você está na sua calculadora científica, quando você está usando a calculadora científica, certo? Existem umas letrinhas lá no seu visor que indicam justamente qual é o ângulo que você está utilizando. Se eu estou utilizando graus, na calculadora científica deve aparecer o D, tá? Que é de degree, que é grau em inglês. Para utilizar o radiano, isso na calculadora científica tem que estar mostrando o R, tá? Só que existe uma outra grandeza, que é o G, que muita gente confunde, achando que esse G está medindo em graus, tá? Mas cuidado, porque isso aqui é gradiano, que é uma outra unidade de medida de ângulo, que agora, sinceramente, me falhou a memória de como é que é essa medida, tá? É gradiano, tá? Mas qual é essa relação entre grau e gradiano, isso aqui que eu não lembro. Mas o G, na sua calculadora científica, ele não significa que é o grau, tá? Isso aqui seria o grade, certo? Só para fazer essa observação, que eu já vi muita gente errar a questão de prova porque justamente não estava sabendo utilizar corretamente a calculadora científica, ok? Então, é só para dar essa ideia para vocês, ok? Vamos em frente. Bom, do ponto de vista de equações de velocidade e aceleração, eu vou fazer a relação entre distância e ângulo. Então, eu vou definir a minha velocidade angular como sendo a razão entre o ângulo que foi percorrido em função de um intervalo de tempo, certo? E em unidades do sistema internacional, essa velocidade angular, ela tem unidade de radiano por segundo, tá? No sistema internacional de unidades, a gente vai utilizar sempre o radiano, ok? Para fazer medida de ângulos. Comumente, né, a gente pode tratar de utilizar o grau mesmo, certo? Nos exercícios, não tem problema, a não ser que seja especificado o contrário, tá? Mas também a gente tem, através de uma regrinha de 3 simples, a gente consegue, de uma forma trivial, fazer essa conversão de ângulo em grau para radiano e vice-versa. Ok. Do mesmo modo que a velocidade, né, a velocidade escalar, por exemplo, seria a derivada da posição em função do tempo, analogamente, eu posso fazer com que a velocidade angular seja a derivada do ângulo em função do tempo, certo? E aí, a gente também pode, obviamente, definir uma equação para aceleração angular, tá? Onde essa aceleração angular vai ser, normalmente, a razão entre a velocidade angular dividido pelo intervalo de tempo,
E no sistema internacional, essa unidade ela vai ser radiano dividido por segundo ao quadrado, né? Seria equivalente a metro por segundo ao quadrado. Opa, fiz. O equivalente a metro por segundo ao quadrado vai ser radiano por segundo ao quadrado no sistema internacional. Então, o que a gente vai fazer, né, para essa situação é fazer muito uma comparação do movimento linear para o movimento circular, tá? Então, da mesma forma que a aceleração linear seria a derivada da velocidade em função do tempo, isso aqui também é a derivada segunda da posição, tá? E aí, dessa mesma forma, eu posso considerar que a aceleração angular, eu vou definir como alfa, né? A gente também pode determinar que essa aceleração angular é a derivada segunda da função do ângulo dividido por o tempo elevado ao quadrado, tá? Só fazer uma relação básica entre as duas situações, beleza? Então, nessa forma, né, trocando, aqui a gente vai fazer as seguintes trocas. Onde tem posição, né, para fazer uma comparação entre esses dois tipos de movimento, o movimento linear e o movimento circular. Onde tem posição, eu vou trocar por ângulo. Onde tem velocidade escalar, eu vou trocar por velocidade angular. E onde tem aceleração, eu vou trocar por aceleração angular, que é o meu alfa, tá? Deixa eu só corrigir aqui a letra. Certo? E aí, as mesmas equações para o movimento circular, fazendo essas trocas, elas se aplicam também para o movimento circular, certo? Nesse caso, um movimento circular qualquer, tá? Porque aqui a gente tem uma variação de velocidade, que eu tenho uma certa aceleração, certo? Então, só para a gente fazer uma lembrança, tá? Aqui eu tenho equação da velocidade. Aqui eu tenho equação da posição, ou então do ângulo, né? Aqui seria a minha equação de Torricelli, seria aplicada tanto para a velocidade, para um movimento linear, quanto para um movimento angular. Tá? Então, é só fazer essa troca de variáveis, certo? Agora, a gente tem, né, lógico, como relacionar essas grandezas, né? Já que eu defini com vocês, que o ângulo, ele pode ser determinado em função de uma distância, que é um arco de circunferência, em função do raio, então, essa posição x, né, essa distância percorrida x, seja em linha reta, seja em um arco de circunferência, a posição se relaciona com o ângulo através dessa equação, tá? Então, a posição, a distância, eu fico falando posição, mas entendam distância, tá? A distância percorrida ao longo de um arco de circunferência é igual ao ângulo vezes o raio. Da mesma forma, né, eu posso pegar essa primeira equação e dividir por tempo. E aí eu encontro uma relação para a velocidade, certo? Se eu pegar x é igual a θr e dividir essa equação por um certo intervalo de tempo, né, dividir os dois membros por tempo, distância por tempo, opa, tem hora que eu aperto em algumas coisas que eu não faço ideia do que é. Deixa eu voltar aqui. Então, distância
É o cara chato. Vamos lá. Distância por tempo. Isso é velocidade. Vou botar a cor certa aqui. Pronto. Distância por tempo. Isso é velocidade. Ângulo por tempo é igual a velocidade angular e sobra o raio. Certo? Beleza. Aí, a gente tem mais uma informação importante, né, que eu quero mencionar aqui com vocês, que é a relação, né, com essa definição de período. Se eu tenho uma circunferência qualquer, se eu saio de um determinado ponto e volto para esse mesmo ponto, eu dei uma volta na minha circunferência, certo? Depois de uma volta, eu saí desse ponto e voltei para o mesmo ponto. O ângulo que eu percorri foi 2π em radianos, certo? E eu gastei um certo intervalo de tempo, que esse intervalo de tempo eu vou chamar de período. Então, o período, ele é definido como sendo o tempo necessário para você completar uma volta, tá? E aí, a gente pode calcular esse período como sendo, em função da velocidade angular, eu posso calcular isso como sendo, como o período é o tempo, né, eu poderia definir o seguinte, que a minha velocidade angular para uma volta seria o ângulo, e uma volta o ângulo é 2π, e o tempo é o período. Então, fazendo a troca de variáveis, né, eu tenho que o período é igual a 2π sobre a velocidade. O que é óbvio, né? Quanto maior for a velocidade, em menos tempo eu vou completar uma volta, certo? E a gente pode relacionar também uma outra grandeza, também tem relação com o tempo, que eu não coloquei aqui no slide, mas vale a pena mencionar, que é a frequência. E a gente pode interpretar quantas voltas você daria em um segundo, certo? E a frequência, ela é definida como sendo o inverso do período. Em unidade de sistema internacional, isso é medido em hertz, certo? Então, a frequência é o inverso do período. A gente vai estudar mais sobre essa parte de período e frequência quando for ver movimento harmônico e ondas. A gente vai falar bastante de frequência. Continuando. Da mesma forma que eu posso obter uma relação, né? Da mesma forma que eu obtive uma relação entre velocidade linear e velocidade angular, a mesma forma, né? Dividindo novamente aquela equação por tempo, a gente vai encontrar uma relação para aceleração. E aqui eu quero chamar a atenção, porque num movimento circular, eu tenho dois tipos de aceleração. Primeiro, a gente vai ter uma aceleração tangencial, que como o nome já está mencionando, essa aceleração tangencial, ela é tangente à minha trajetória, né? E ela vai ser definida simplesmente como sendo a aceleração angular vezes o raio. E eu tenho também uma aceleração centrípeta, que o nome já menciona, centrípeta, que significa apontando para o centro, né? E essa aceleração centrípeta, ela tem a função de mudar a direção do movimento da partícula, tá? Imagina a seguinte situação. Se você tem uma pedra amarrada num barbante e você começar a rotacionar essa pedra, a força de tração no fio, na corda,
ela serve, né, vai ser uma força centrípeta que me causa uma aceleração centrípeta. Ou seja, é o fio, é a corda que está segurando a pedra nessa trajetória circular. Na hora que você cortar o fio, ou então na hora que você soltar o fio, a corda, enfim, você está acabando com essa aceleração centrípeta, fazendo com que o objeto possua apenas aceleração tangencial. Então, é o que a gente chama comumente que numa situação dessa, o objeto sai pela tangente, ele é lançado apenas com aceleração tangencial, certo? Essa minha aceleração centrípeta, ela pode ser calculada em função da velocidade linear ao quadrado, dividido pelo raio, e como eu já tenho uma relação entre velocidade linear e velocidade angular, aplicando essa relação na equação da aceleração centrípeta, a gente também pode relacionar em função da velocidade angular. Ok? Beleza. Turma, eu não me contento apenas em mostrar a equação. Vamos demonstrar por que a aceleração centrípeta tem essa equação, tá? Vamos brincar aqui um pouquinho e eu quero chegar na demonstração dessa equação. Por que eu posso relacionar isso como sendo velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ok? Até aqui, antes da gente fazer essa demonstração, tem alguma dúvida? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Vocês estão acompanhando direitinho aí? A turma é muito calada, professor. Estou acompanhando aqui. Pois é. A turma é calada e eu fico sempre com a impressão que eu estou falando sozinho, mas beleza, não tem nada não. Vamos nessa. Vamos demonstrar essa aceleração centrípeta, tá bom? Deixa eu só fazer o seguinte, para ficar bonitinho, eu vou usar essas ferramentas aqui só para facilitar a minha vida. Vamos pegar uma circunferência de raio R, tá? E para essa circunferência de raio R, eu vou traçar dois pontos, tá? Imagina que eu tenho um ponto 1 aqui, onde tem uma velocidade tangencial, né? A velocidade em um ponto, ela vai ser sempre tangente, né? A gente está fazendo com que... Peraí, deixa eu só pegar aqui para desenhar mais ou menos os vetores na mesma posição, tá? Então, eu tenho uma partícula nesse ponto, que no instante t1, essa velocidade, eu vou chamar de v1, e que num instante t2, essa partícula tem uma velocidade v2. Por facilidade, tá, pessoal? Como eu quero só demonstrar a aceleração centrípeta, né? Eu quero chegar na equação que a velocidade a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Vamos supor, né, por simplificação, vamos supor que nesse caso eu estou em um movimento circular uniforme, ou seja, eu estou fazendo com que velocidade 1 seja igual à velocidade 2. E ele é um movimento que a velocidade linear, ela é constante. Significa dizer que eu não tenho aceleração tangencial, mas eu tenho uma aceleração centrípeta, que é quem faz justamente essa partícula mudar de direção a todo instante, tá? Vamos só tracejar aqui o raio também, só para facilitar a minha vida, só para a gente ter essa
marcação aqui de raio, tá? Então, essa minha trajetória circular, ela é uma trajetória, aqui o centro da circunferência, né? Essa circunferência de raio R, e entre esses pontos, nos instantes T1 e T2, eu percorri um ângulo θ, e isso significa que eu fiz um deslocamento, né? A distância percorrida nesse arco de circunferência, eu vou chamar isso aqui simplesmente de ΔS, certo? Beleza. Agora, a gente vai fazer a seguinte brincadeira. Vamos isolar os dois vetores, V1 e V2, tá? Os tempos são grandezas escalares, mas as velocidades são grandezas vetoriais. Então, se eu pegar, vamos copiar aqui os vetores V1 e V2, certo? Eu vou fazer isso, vou trazer esse cara, aqui, vou trazer esse cara um pouquinho para cá, tá aqui o meu vetor V1, e vou trazer esse cara um pouquinho para cá. Bom, isso aqui que eu consigo mexer e deixar mais ou menos na mesma angulação, né? Eu vou trazer esse cara para cá. Pronto. Aqui está, né? Desenhado em uma outra situação, eu tenho o vetor V2. Aqui eu posso, por simplificação, só chamar isso de V, né? Porque eu estou fazendo movimento circular uniforme, onde as velocidades são iguais, certo? Nessa situação, eu tenho que as duas velocidades são iguais. E nesse caso, né, aqui também eu tenho essa situação onde o ângulo, se eu prolongar aqui esses dois vetores, fazer assim mesmo, né? Se eu prolongar aqui esses dois vetores, eu tenho um ângulo θ entre esses dois vetores, que é o mesmo ângulo θ que a gente tem na situação da circunferência. Certo? Se a gente olhar para a geometria do problema, a gente consegue visualizar que esse θ, ele é o mesmo, certo? Agora, o que eu quero determinar com vocês, né? Como a gente está fazendo um vetor, como eu quero determinar uma aceleração, né? E a ideia, né, o sentimento físico da aceleração é a variação da velocidade, eu quero determinar nessa situação aqui quem é o meu vetor ΔV, certo? Quero determinar quem é esse meu vetor ΔV. Graficamente, pessoal, né, do ponto de vista vetorial, esse meu vetor ΔV, ele vai ser a diferença do vetor V2 menos o vetor V1, tá? Mas lembrando, lá de Física 1, a gente não tem subtração vetorial. Na verdade, a gente tem uma adição pelo vetor inverso. Lembra disso? Então, eu posso escrever que o meu ΔV, meu vetor ΔV, é a soma do inverso do vetor V1, tá? E o vetor inverso ao V1, como o nome já está dizendo, né? A gente lembrar lá das propriedades de vetores, o vetor inverso do V1, ele vai ser um vetor que tem mesma direção, mesmo módulo, mas sentido oposto, tá? Esse aqui vai ser o meu vetor menos V1. Então, fazendo a diferença entre V1 e fazendo V2 mais o inverso de V1, a gente vai ter que, nessa situação, o vetor que eu quero... Peraí, vou botar aqui.
esse vetor diferença, né? Ele vai estar nessa linha aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu ΔV, vetorialmente, tá? E aí, nessa situação, peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá. Foi mal, que eu fiz uma afirmaçãozinha um pouquinho equivocada, tá? Nessa situação, o ângulo que a gente vai estar utilizando, né, é esse aqui, ó. O que eu quero fazer nesse caso, pessoal, é uma semelhança de triângulo, tá? Eu vou fazer uma semelhança de triângulo entre o triângulo feito pelos três vetores que eu acabei de desenhar e o vetor, o triângulo, que é dado pela diferença entre os pontos T1 e T2, né? Deixa eu desenhar ele aqui para a gente conseguir visualizar. Vai ser agora essa situação, ó. Eu vou ter um triângulo formado do, o delta S, raio e raio, né? E tem um triângulo formado entre o vetor V1, o vetor V2 e o vetor ΔV. A brincadeira aqui, tá? É que a gente vai fazer a seguinte consideração. Eu vou atribuir, né? Eu vou atribuir que esse arco de circunferência ΔS vai ser o mais próximo possível dessa linha preta que eu desenhei aqui dentro, tá? Na situação onde eu estou trabalhando com ângulos muito pequenos, tá? Eu vou fazer com que esse ângulo tenda a ser zero, tá? Vou fazer com que um ângulo sendo muito pequeno, isso faz com que esse arco de circunferência que eu desenhei como sendo ΔS, ele vá se aproximar cada vez mais dessa linha preta que está desenhada na figura, certo? Aí eu vou fazer com que o ΔS, ele se aproxime, vamos escrever para poder ficar anotado para revisão, tá? Nessa situação, o ΔS se aproxima de uma reta. Essa seria fazendo isso é uma analogia de que, por exemplo, na superfície da Terra, a gente sabe que a Terra é esférica, mas como o raio da Terra é muito grande, localmente a gente tem essa impressão de que a gente está numa superfície plana, né? Seria o contrário. Quando eu faço com que esse ângulo θ tenda a zero, essa distância entre os pontos T1 e T2 vai ser tão pequena que o arco de circunferência ele vai se aproximar da reta, certo? Então aqui, fazendo semelhança de triângulo, eu posso determinar o seguinte: a brincadeira que eu vou fazer aqui é que essa diferença vetorial, né, o ΔV está para V, né, ou seja, a hipotenusa está para um dos catetos, assim como o meu ΔS, ele está para R. Essa é a relação que eu quero trabalhar, tá? Deixa eu só fazer o seguinte, por conta de espaço, deixa eu trazer esse cara para cá, fica melhor. Como é que eu faço agora? Botão errado, foi mal. Vou trazer esse cara para cá, vou demonstrar desse lado aqui que fica melhor. Ô, caramba. Pronto.
Então, aplicando essa relação, né, através dessa semelhança de triângulo, agora eu vou brincar com essa equação para a gente chegar na fórmula da aceleração centrípeta, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, vamos isolar ΔV. Se eu tiver que o ΔV está para V, e aqui eu estou considerando um V qualquer, porque eu estou fazendo com que o movimento seja uniforme, tá? Eu estou preocupado somente com a aceleração centrípeta, tá? Estou levando em consideração que velocidade 1 é igual a velocidade 2. Então, isolando o ΔV desse lado esquerdo da minha equação, eu vou ter V vezes ΔS sobre o raio. Tá? Agora, como a gente tem que velocidade é ΔS sobre ΔT, eu poderia substituir esse ΔS fazendo com que ele seja velocidade vezes intervalo de tempo. Então, eu vou trocar o ΔS na minha equação. Então, a variação de velocidade é igual velocidade vezes tempo, tudo isso dividido pelo raio. E aí, como eu quero calcular a aceleração, essa aceleração, que é igual a ΔV sobre ΔT, seria pegar esse termo de ΔT e passar dividindo, isso é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá? E a essa variação de velocidade, né, que mudou a direção da partícula sem mudar o módulo da velocidade, a essa situação eu chamo isso de velocidade, aceleração centrípeta, que essa aceleração centrípeta, ela tem por característica sempre apontar para o centro, tá? E aí você pode interpretar o seguinte, essa aceleração quem mantém a trajetória circular da minha partícula, tá? Na hora que você não tiver mais essa aceleração centrípeta, a partícula ela vai ser arremessada pela tangente, né? No caso, se você tiver uma aceleração tangencial, ou então simplesmente por inércia, né? Que eu tenho um lançamento a partir de um lançamento a partir de uma certa velocidade qualquer. Ok? Professor, então para mim vencer a aceleração centrípeta, eu só preciso aumentar a velocidade ainda mais. Sim, aí o que acontece? Se você aplicar, né, para esse movimento, vou voltar aqui no slide, rapidinho. O que acontece se eu aplicar uma aceleração tangencial nesse movimento? Você está aumentando a velocidade angular, consequentemente, você está aumentando a velocidade linear. Você está fazendo com essa aceleração tangencial, você está fazendo com que a partícula rode mais rápido, certo? Agora, todo fio, toda corda suporta uma certa força de tensão, tá? Se você aumentar muito o movimento de rotação, o que você pode conseguir é um rompimento do fio, né? Você pode partir uma corda dependendo dessa velocidade que você colocar, tá? Então, é só para deixar clara essa distinção. A aceleração tangencial é quem muda o módulo da velocidade de rotação, enquanto a aceleração centrípeta muda a direção do vetor velocidade, tá? Essa aceleração centrípeta que faz com que essa partícula continue o movimento circular. Ok? Entendi, professor. Ficou claro? Então, tanto é que eu posso ter um movimento circular uniforme, certo? No movimento circular uniforme,
eu tenho velocidade angular constante, certo? Mas essa velocidade angular é constante porque a minha aceleração tangencial é zero. Então, isso significa dizer que no movimento circular a aceleração é zero? Não. Eu tenho a aceleração centrípeta. A tangencial é que é zero. Certo? Na hora que a aceleração tangencial for zero, eu tenho um movimento com velocidade constante. Mas isso não significa dizer que ele não tem aceleração. Ele tem. Só que essa aceleração é centrípeta, está mudando a direção. Ok? Do ponto de vista vetorial, se eu tenho um vetor velocidade, se eu quiser aumentar ou diminuir essa velocidade, eu vou colocar uma aceleração na mesma direção ou na mesma direção e no mesmo sentido para aumentar a velocidade, ou se eu colocar essa aceleração e em sentido contrário, se eu colocar essa aceleração, mas o sentido contrário, que é uma desaceleração, aí eu estou alterando o módulo da minha velocidade, certo? No movimento circular, né, com relação à aceleração centrípeta, o vetor velocidade, ele forma sempre um ângulo de 90 graus. Está aqui o meu vetor velocidade. Ele vai fazer um vetor, formar um ângulo de 90 graus com a aceleração centrípeta. Ou seja, essa aceleração centrípeta, ela não altera o módulo da velocidade, ela altera apenas a direção. Certo? Tranquilo? Vamos em frente. Bom, agora, como a gente já viu, né, já estudou a parte de energia, vamos ver um pouquinho sobre como é que eu calculo, né, qual é a relação que eu tenho entre energia cinética e uma grandezazinha nova, que eu vou chamar de momento de inércia. Se eu tenho um sistema de partículas, tá? E esse sistema de partículas, ele pode ser um corpo extenso, tá? Vamos pegar e fazer com que esse sistema de partículas rotacione em relação a um determinado eixo de rotação, certo? Nessa situação, o que eu estou fazendo é com que um objeto qualquer, né, rotacione em relação a um determinado ponto. Que eu vou chamar esse ponto, né, de eixo de rotação. E aí, pessoal, para facilidade, eu vou demonstrar essa relação entre energia cinética e momento de inércia. Eu vou demonstrar, quer dizer, eu vou mostrar o que é essa grandeza de momento de inércia já na demonstração da sua relação com a energia cinética, certo? Se eu tiver um sistema de partículas, de N partículas, a energia cinética desse sistema, ele vai ser dada pelo somatório das energias cinéticas individuais de cada partícula, ou seja, de certa forma, a gente está considerando que a energia cinética total é igual à soma da energia cinética da partícula 1 mais a energia cinética da partícula 2 mais quantas partículas eu tiver no meu sistema, certo? E aí, do mesmo jeito que a gente fez para o centro de massa, se eu tenho um objeto homogêneo, a gente vai trocar esse somatório por uma integral, tá? Mas, de todo modo, para o sistema de partículas, né, essa energia cinética total, ela vai ser dada pelo somatório das energias cinéticas individuais de cada uma das partículas. Substituindo a velocidade escalar pela velocidade angular através da relação com o raio, né, eu vou ter que a energia cinética do meu sistema,
A energia cinética total do meu sistema vai ser o somatório da metade da massa vezes a velocidade angular vezes o raio, né? E aqui eu defini o raio, só voltar aqui um pouquinho. Eu defini o raio como sendo a posição da partícula em relação ao meu referencial, né? Até esse eixo de rotação. Então, eu vou ter um R aqui qualquer, tá? Isso significa dizer que se eu tiver uma outra partícula, né? Essa aqui, se eu chamar essa aqui de partícula 1, se eu tiver uma outra partícula P2, isso vai me dar um outro raio R2, certo? Então, esse RI é a posição da partícula em relação ao eixo de rotação, certo? E aí, brincando com essa equação, eu tenho, né, sobra, dentro da equação da energia cinética, eu vou ter o somatório de MI, RI ao quadrado. É essa grandeza toda aqui, pessoal, que eu vou chamar isso de momento de inércia, tá? E notem, né, antes da gente fazer a interpretação física, isso tem relação com massa e posição em relação a um eixo de rotação, tá? Então, é como a massa do objeto está distribuída em função do ponto de rotação que a gente está aplicando na hora que eu estou aplicando um movimento circular sobre um objeto extenso, né? Na hora, não faz sentido, né? Não faz sentido a gente considerar momento de inércia para objetos muito pequenos, porque eu estou fazendo justamente com que esse raio tenda a zero, né? Se eu pego um ponto material, né, se eu estou avaliando um ponto apenas, eu não tenho R, né? Que eu tenho que ter esse R é justamente a distância do ponto que eu estou avaliando até o meu eixo de rotação. Então, a partir daqui, a gente não está mais olhando para situações onde as partículas podem ser aproximadas de pontos. Eu já estou olhando para pontos, corpos extensos, onde eu tenho que verificar, né, como é que se comporta a distância da partícula, a distância da massa que eu estou aplicando até um determinado ponto. Então, fazendo essa substituição, considerando que todo esse termo dentro dos parênteses eu estou chamando de momento de inércia, né, a gente pode substituir isso na equação da energia cinética. Então, a energia cinética é a metade do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado, tá? E aqui, pessoal, a gente pode interpretar, né, do mesmo jeito que eu comentei com vocês, se eu trocar o somatório por uma integral, né, a gente tem essa situação para objetos maciços, né, para uma situação de um objeto homogêneo, né, a gente vai fazer essa troca, né, do somatório pela integração, resolvendo essa integral para várias figuras geométricas distintas, eu tenho equações de momento de inércia para vários objetos distintos, certo? Olha que legal. Se eu tiver um anel, né, um anel homogêneo em torno, e ele está rotacionando em torno de um eixo central, esse momento de inércia é simplesmente massa vezes R ao quadrado. Se eu pego e troco o eixo de rotação, né, se agora o eixo não é mais central, nessa figura, eu tenho um eixo central, e aqui o meu eixo de rotação, ele passa em torno do diâmetro, nessa situação já muda a distribuição de massa do objeto, e eu já tenho uma outra equação para o meu momento de inércia. Tá? Fisicamente, a gente pode interpretar o momento de inércia como sendo uma resistência
da massa em entrar em rotação. Por exemplo, vamos ver se vocês conseguem me enxergar aqui. Vocês estão vendo minha garrafa aqui, pessoal? Deixa eu só botar aqui minha tela, só para eu ver o que eu estou fazendo. Vamos lá. Pronto. Aqui eu tenho uma garrafa, tá? Aproximadamente, né, o formato dela, aproximadamente é um formato cilíndrico. Então, eu poderia considerar que, para esse caso aqui, o que eu estou vendo seria essa situação aqui, ó. Opa. Vamos dizer que a situação que a gente está vendo é essa situação aqui, ó. Um objeto cilíndrico que tem um raio L, R e um comprimento L, tá? Se eu troco o eixo de rotação, isso me dá um outro momento de inércia. O que significa, do ponto de vista da física, significa dizer o seguinte: é muito mais fácil eu rotacionar a garrafa nesse sentido, tá? Do que nesse sentido, tá? Porque mudando o eixo de rotação, muda a distribuição de massa do objeto em relação a esse eixo. Então, a gente pode interpretar isso como sendo uma resistência à rotação. É fácil de eu rotacionar ela em torno do eixo central, em comparação a um eixo lateral, rotacionando nesse sentido. Aqui a distribuição de massa é diferente do que aqui. Isso vai me dar uma outra equação para esse momento de inércia. Ok? Até aqui está claro? E lógico, eu não quero, né, longe de mim, fazer com que vocês decorem essas equações de momento de inércia para todo tipo de objeto. Isso aqui vai estar no slide, você consulta a hora que precisar, tá certo? Certo, professor. Eu só quero que vocês entendam, né, tenham esse sentimento do significado físico dessa grandeza, tá? E só para encerrar, tem mais uma coisa que eu quero mencionar com vocês. Na próxima aula a gente começa fazendo exercícios sobre isso, tá? Mas eu quero mencionar ainda com vocês a grandeza do torque, tá? Então vamos fazer a seguinte situação. Eu tenho uma barra, né? E agora eu estou estudando, como eu já mencionei, eu estou estudando corpos extensos. Eu tenho uma barra que, na ponta dessa barra, eu vou colocar uma massa M qualquer, tá? Essa barra, ela vai ser ligada a um eixo de rotação e, a partir daí, eu vou rotacionar essa massa, tá? Imagina, né, fazendo a seguinte analogia, imagina esse eixo de rotação como sendo a dobradiça na tua porta, tá? A tua porta vai rotacionar, né, vai fazer esse arco de circunferência em relação a um eixo de rotação. Ou seja, você está aplicando um torque para realizar um movimento de abrir e fechar a porta, tá? Esse é o motivo, né? Justamente porque a gente está tratando de um torque, esse é o motivo, por exemplo, da maçaneta ter sido colocada no ponto oposto à dobradiça. Quanto mais distante do eixo de rotação você estiver aplicando uma força, maior vai ser o torque, porque na equação do torque, ela é diretamente proporcional ao raio. Ou seja, quanto maior for a alavanca, o braço de alavanca que você está aplicando, né, que é a interpretação física desse R, que é a distância do eixo de rotação, a distância de aplicação da força até o eixo de rotação, quanto maior for o braço de alavanca, maior é o torque que está sendo aplicado. Em qualquer borracharia de beira de estrada, você vai ver que o cara vai afrouxar a porca do pneu com uma chave de roda e um cano, né, para justamente aumentar esse R, né, que quanto maior for
o cano que o cara estiver utilizando na chave de roda, menor vai ser a força que ele tem que aplicar para gerar um torque, que é uma rotação, uma analogia, seria uma força aplicada para gerar uma rotação, né? Quanto menor vai ser a força que o cara tem que ser aplicado, quanto maior for esse raio, tá? Do ponto de vista vetorial, certo? Do ponto de vista vetorial, esse torque é um vetor, tá? E ele é calculado como sendo o produto vetorial entre o vetor do raio e o vetor da força, certo? E aí, né, esse produto vetorial, se a gente quiser tirar o módulo desse torque, ele vai ser RF seno de θ. Ou seja, fazendo a interpretação física dessa componente F seno de θ, isso significa dizer que eu estou querendo saber, né, que eu estou querendo aplicar uma força tangencial à minha massa, tá? Faz a seguinte experiência. Tenta abrir a porta. Primeiro, puxando a porta na direção... tá aqui. Vamos só ver se vocês conseguem enxergar. Vamos supor que está aqui a porta. Eu quero rotacionar essa estrutura. Você consegue rotacionar puxando a porta? Não. Porque o que eu preciso é uma força que seja perpendicular, né? Quanto mais perpendicular em relação ao raio R, ao vetor R, quanto mais perpendicular em relação ao vetor R, melhor. De outras palavras, essa força radial, ela não serve para realizar torque. Nessa situação, quem gera o torque vai ser a minha força tangencial. Tá? E aí, deixa eu só ver aqui o próximo slide. Ah, tá. Só para fazer uma... Pronto, é só finalizar aqui, tá? Isso aqui eu vou explicar para vocês em mais detalhes na aula que vem, tá? Mas esse torque, ele é um vetor. E como característica desse produto vetorial, né? Aqui eu tenho um produto vetorial entre a distância R até o ponto onde a força F está sendo aplicada. Como isso aqui se trata de um produto vetorial, esse vetor do torque, ele é um vetor que ele tem a seguinte característica. Ele está fora do plano dos dois vetores R e F. Como assim, fora do plano? Deixa eu salvar isso aqui. Acho até que eu já salvei. Vamos lá de novo. Deixa eu só ver. Já salvei. Só representar aqui o que isso significa. Vamos supor que aqui tem... Está aqui o meu eixo de rotação, certo? E nessa situação, eu aplico uma força F aqui, tá? Então, aqui está a distância do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força F. Certo? A figura não está... Tá. A figura não está tão clara, mas deixa eu refazer aqui. Eu tenho que desenhar isso aqui espacialmente. Vamos supor... Vamos botar essa força assim. Tá? Imagina que aqui eu estou no plano XY.
certo? Vou mudar a cor. O vetor torque, tá? Se isso aqui é um plano XY, que é o plano da tela, esse vetor torque, ele seria um vetor que está saindo do plano, tá? Está saindo do plano da página. Seria fazer a seguinte comparação, né? Deixa eu só redesenhar isso aqui, colocando os dois vetores na mesma origem, tá? Imagina que esses dois vetores, R e F, eles formam um plano, tá? E o vetor torque, ele é um vetor perpendicular ao plano formado pelos vetores R e F, tá? Isso aqui, pessoal, vem lá de álgebra linear, né? A demonstração de como é que a gente pode afirmar que esse vetor de torque, ele é um vetor que está fora do plano formado pelos vetores R e F, tá bom? Mas é bem interessante fazer isso aqui, tá? E por fim, para a gente finalizar, só lembrando, eu vou voltar a mencionar um pouquinho mais sobre essa grandeza de torque, tá? A gente ainda vai fazer bastante exercício com relação a isso, mas só para a gente finalizar, eu quero agora fazer uma relação, né, entre a segunda lei de Newton para um movimento linear com a segunda lei de Newton do ponto de vista de um movimento circular, para uma rotação, certo? Então, na situação onde eu vou fazer essa troca, né, de um movimento linear para um movimento circular, como eu mencionei anteriormente, essa força radial, ela não realiza torque. Essa força radial, ela não serve para movimentar um objeto em relação a esse arco de circunferência. Então, a força que vai realizar o movimento vai ser uma força tangencial, certo? Aqui a gente vai ter, quem realiza esse movimento vai ser essa força tangencial. Então, do ponto de vista da segunda lei de Newton, aplicando isso para a força tangencial, eu vou ter que a força tangencial é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Do mesmo modo, né, se eu quiser interpretar essa segunda lei de Newton para força centrípeta, a gente vai ter que a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Aplicando a segunda lei de Newton, mas para uma outra situação, que é justamente uma força que aponta para o centro, né? Seria uma força radial, tá? Então, fazendo as seguintes substituições, eu vou trocar a força tangencial, como eu tenho que o torque é igual à força tangencial vezes a distância, né? Eu vou aplicar essa situação na segunda lei de Newton, tá? Então, do ponto de vista da segunda lei de Newton, imagina a seguinte situação, que é o que eu estou fazendo aqui nessa linha. Eu estou pegando essa equação de cima e multiplicando os dois membros pelo raio, né? Que é a distância desse eixo de rotação. Na hora que eu multiplicar essa equação nos dois membros pelo raio, na direita a gente vai obter o torque, e na esquerda eu vou obter o torque, e na direita a gente vai ter a massa vezes a aceleração tangencial vezes o raio. Só que eu posso definir a minha aceleração tangencial como sendo a aceleração angular vezes o raio, tá? Então, substituindo isso, a gente vai obter
que a aceleração angular, né? Ela é a tangencial dividido pelo raio, então a gente vai ter que o torque, né? O torque é igual a massa vezes a aceleração tangencial, que é a aceleração angular vezes o raio, tudo isso que multiplica o raio novamente. Mas como a massa vezes r ao quadrado foi definido como sendo o momento de inércia, a gente finaliza a segunda lei de Newton para a rotação, como sendo o torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração, tá? E a gente pode interpretar da seguinte maneira, né? Por isso que eu interpreto o momento de inércia como sendo uma resistência a um corpo entrar em rotação. Do mesmo jeito que você pode interpretar a massa como sendo uma grandeza que tem uma resistência ao aplicar uma força e você conseguir uma certa aceleração, tá? Então, a gente vai fazer essa seguinte comparação, né, do momento de inércia como sendo uma resistência a um corpo entrar em rotação devido à aplicação de um torque, ok? E aí a gente encerra a aula de hoje, tá? Na próxima aula, já vou colocar a lista de exercícios para vocês, tá? Na próxima aula, a gente começa a aula resolvendo esses exercícios, tranquilo? Só um aviso, eu marquei com vocês uma aula de laboratório para a gente fazer no dia 24, que seria a próxima quinta-feira. Eu vou deixar isso em aberto, tá? Pode ser que a gente precise remarcar, porque eu ainda não consegui ir ao laboratório. Eu vou tentar ir agora na segunda-feira para a gente fazer essa aula na quinta, tá? Só como não vou garantir que eu vá conseguir, então eu vou deixar em aberto essa data, tá? Mas eu aviso lá no Moodle se a gente vai conseguir ter esse encontro no laboratório já no dia 24. Eu confirmo com vocês mais tardar até terça-feira, ok? Professor, eu coloquei o meu nome lá, não sei se deu certo. O senhor vai confirmar a lista? Vou confirmar ainda, tá? Eu confirmo pelo Moodle mais tardar até terça-feira. Ok. Professor, a prova está prevista para dia 30. Dia 30 é o dia que eu entrego a prova para vocês, tá? Depois que vocês tiverem essas questões em mãos, vocês têm um prazo de uns 20 e poucos dias para entregar, tá? Então, não se preocupa com prova agora, não. Vocês vão ter bastante tempo. Mas na próxima semana eu devo entregar para vocês as questões. Para vocês me devolverem depois. O senhor vai colocar o gabarito da segunda lista no Moodle também? Boto sim. Ok. Tá bom? Valeu, boa noite, professor. Pois tá Boa ok, noite. professor. Boa noite. Até mais. Interromper a gravação agora.